falar da reunião do CORE. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu acabei de sair de um programa aqui na rádio de 2 horas. Aí tem que molhar a garganta um pouquinho, senão a voz acaba. Eu quis fazer as coisas na ordem certa, porque primeiro a reunião do CORE, que foi ontem à noite, aí indicaram a investigação do Conselho de Ética do Corinthians. Já perdi aqui de novo a mensagem aqui, achei. E os Gaviões da Fiel lançaram... Será que eu consigo... Não vou fazer isso. Eles lançaram... Deixa eu pegar só uma imagem. Que estão todos aqui. É porque senão eu vou ter que ficar salvando um monte de imagem, vai demorar aqui para vocês. Vou pegar só uma imagem. Deixa eu tentar colocar no ar. Os Gaviões da Fiel lançaram um manifesto contra essas 7 pessoas que votaram contra a investigação sobre o Andrés. Ó. Os 7 nomes que eu li, lembram? Então aí, ó. Os mais famosos são os ex-presidentes, né? O Duílio e o Mário Gobi aí, ó. Mas tem o Miguel Marques, que é o presidente do CORE, tem o Alexandre Usni, né? Tem notáveis aí corintianos. E os Gaviões colocaram como inimigos do Corinthians. Aliás, os Gaviões que estiveram hoje lá no CT Joaquim Grava para conversarem com os jogadores do Corinthians e com o Fabinho Soldado. Vamos lá ler a nota dos Gaviões. CORE recomenda a investigação e Gaviões exige que o Conselho cumpra o seu papel. Por 9 votos a 7, o CORE recomendou que os gastos com os cartões corporativos da presidência durante a gestão de André Sanches sejam investigados. A decisão apertada escancara o jogo de interesses dentro do clube. Os mesmos que, aos berros, exigiram punições a ex-presidentes agora recuam, se escondem atrás de discursos vazios e votam conforme o lado que mais lhes convém. Queremos saber se os mesmos desembargadores que condenam o pobre que furta para sobreviver, mandando-o para a cadeia sem hesitar, terão a mesma firmeza diante de André Sanches, ou se para ele o critério muda. Esses são os 7 que votaram contra a investigação. Aí os Gaviões colocam aqui: Ademir de Carvalho Benedito, Alexandre Usni, Caetano Blandini, Duílio Monteiro Alves, Guilherme Gonçalves Stranger, Mário Gobi Filho e Miguel Marques e Silva. O Gaviões da Fiel sempre foi imparcial na defesa do Corinthians e de sua torcida. Por isso, esperamos e exigimos que o Conselho Deliberativo cumpra o seu papel com a mesma coragem que demonstrou em outras situações, garantindo pleno cumprimento do Estatuto. Que investigue, abre as contas e mostre à Fiel o que foi feito com o dinheiro do clube. O Corinthians não suporta mais conchavos, omissões e negociatas de bastidor. Cada centavo que sai do caixa tem dono, o torcedor. Chega de silêncio conivente. Chega de 2 pesos e 2 medidas. Gaviões da Fiel torcida. Esta aí é a nota que foi emitida há pouco pelos Gaviões da Fiel para que o Conselho de Ética faça o seu papel, que é investigar. Se não tiver nada de errado, avisa que não tem nada de errado. Se tiver, manda lá para o Conselho, como eu falei, Conselho Deliberativo, aí o ex-presidente André Sanches tem o direito à ampla defesa, como tudo na lei brasileira, e aí depois tem a votação para saber se haverá ou não uma punição. Membro nato é sempre vitalício? Só um membro eleito votou com o Andrés? Sim. Sim, com o Andrés votou o membro... Não. Com o Andrés você quer dizer... Deixa eu ler de novo a mensagem aqui para ver se eu... Um membro eleito votou com o Andrés. É o membro trienal Caetano Blandini. Isso. Caetano Blandini é um membro eleito, trienal. Os outros são natos. E o presidente do CORE. Exatamente, Gustavo. Henrique Gonzaga. Boa noite, Marco Belo. Panelinha do Andrés continua forte. Por isso o Corinthians está nessa draga. Jaime Antônio. Belo, você tem informações a respeito se o grupo está rachado devido às mordomias do Memphis? Lamentável esse contrato que só é bom para ele.
Cara, não sei se o grupo está rachado, mas não é legal, né? Não é legal tudo que está acontecendo no Corinthians, atraso de salário, o Memphis não ia ao treino, aí notícias de atraso de premiação do Campeonato Paulista, aí saem essas notícias aí dos privilégios do Memphis no contrato, não é legal. Os jogadores não gostam, o presidente, que não é presidente, que está aí só enquanto não votam lá se o outro vai voltar ou não vai voltar, aí não sabe se vai contratar ou não vai contratar, porque esse presidente não vai ficar, aí o Dorival vai para a entrevista coletiva e fala que precisa de contratação, mas não foi o presidente atual que prometeu as contratações para o Dorival, foi o outro, foi o Augusto Melo, que já saiu, pode voltar agora no dia 9, ou pode não voltar. Olha a confusão que está na cabeça do jogador de futebol, que está lá para treinar e não sabe nem quem paga o salário dele. Se é o presidente que está, se é o que vai ficar, se é o que saiu, se é o outro que vem. Então, não é que tem racha no grupo, mas que a cabeça dos jogadores não está legal, não está. E sobre esse contrato do Memphis, é um contrato, na minha opinião, muito mal feito. 1,5 milhão se fizer não sei quantos gols, 1,5 milhão se participar de não sei quantas partidas, mais 1,5 milhão de não sei o quê, mais 4,7 milhões se for campeão. Agora, o Memphis não tem culpa nenhuma disso. O Memphis Depay não tem culpa nenhuma deste contrato. O Memphis não obrigou o Corinthians a contratá-lo. O Memphis não veio ao Brasil, pôs uma arma na cabeça do Augusto Melo e falou: assine esse contrato. Foi o Augusto Melo, junto ao Fabinho Soldado e ao Pedro Silveira, antigo diretor financeiro, que foram até lá e ofereceram ao Memphis tantos reais de salário, tantos de direito de imagem, tantos reais se for campeão, tantos reais se fizer gol, tantos se fizer assistência, tanto se for relacionado para jogo, tanto se for para a seleção do campeonato. O contrato muito mal feito, que o Corinthians não tem dinheiro para pagar, vai dever agora em setembro, vai vencer uma dívida de quase 26 milhões de reais com o Memphis. Em setembro vai vencer uma dívida de quase 26 milhões de reais com o Memphis. Agora em agosto já são 19, se eu não me engano, ou 18 ou 19 milhões que o Corinthians vai ter com o Memphis. Inclui o título do Campeonato Paulista, os não sei quantos gols que ele já fez, 60% de participação em jogos, já vai dar 18, 19 milhões de reais. Então a culpa é de quem oferece para o jogador algo que não pode pagar. E agora o presidente saiu, foi afastado, chega um outro presidente que falou, não tem como pagar. Agora, eu só acho injusto, e eu não sou advogado do Memphis aqui, tá? Não tenho nada com ele, nunca conversei com ele, quero que ele se exploda. Mas não é culpa do jogador. Não foi o jogador que obrigou o clube a fazer isso. Eu tô falando isso porque muita gente tá indo contra o jogador, assim, você está roubando o Corinthians. Não foi ele que fez esse contrato, não foi ele que obrigou ninguém a fazer o contrato. Vamos lá.